Boas-vindas a este nosso mergulho nas questões 225 a 231 do livro O Consolador. A ideia hoje é ir direto ao ponto e transformar aqueles conceitos espirituais que às vezes parecem tão abstratos ou distantes em um mapa prático, para a gente usar na nossa vida diária e na nossa busca por evolução. Essa imagem inicial é fortíssima, não é? O lírio branco e puro nascendo exatamente ali, no meio da lama. Isso dá o tom perfeito para a nossa jornada. Afinal, a beleza, a paz e a iluminação que a gente tanto busca precisam brotar exatamente nos cenários mais complicados e barrentos do nosso dia a dia, e não dentro de uma redoma de vidro. Parte 1. O caminho da salvação. Vamos começar redefinindo um conceito que já causou muita confusão ao longo dos séculos. A grande virada de chave aqui é entender que a salvação da alma não é uma espécie de resgate mágico de paraquedas, nem um bilhete premiado que a gente recebe no final da vida. A fonte nos mostra que é um processo contínuo, é suor diário. O Evangelho funciona como um roteiro totalmente prático, onde Jesus é o nosso modelo supremo. Ou seja, a salvação exige que a gente se movimente, e muito. Parte 2. O papel dos guias espirituais. Isso nos leva àquela velha dúvida bem humana. Até que ponto os mentores do além realmente fazem o trabalho pela gente? Pensa no seguinte, um professor de matemática faria a prova no lugar do aluno? Claro que não. A dinâmica com os nossos guias é a mesma. Eles agem como irmãos mais velhos e têm os próprios deveres imensos no plano deles. A inspiração está lá, a palavra amiga está à disposição, mas a resolução do problema ali no papel, o esforço real para acender a própria luz, é uma lição de casa que cabe exclusivamente a nós que estamos encarnados. Parte 3. A verdadeira graça divina. Chegou a hora de abandonarmos algumas visões limitadas sobre como o universo opera. É preciso quebrar de vez aquele mito de que Deus é como um monarca humano, que distribui favores para alguns preferidos ou que se deixa subornar por rituais ou promessas vazias. Nada disso. A realidade da graça divina é baseada na mais perfeita lei de causa e efeito. Nós criamos o nosso próprio céu ou inferno interno a partir do nosso esforço contínuo. A abundância do universo é imparcial e responde à nossa ação no mundo. E só para a gente ter uma noção da proporção gigantesca de tudo isso, a questão 228 traz uma perspectiva incrível. Assim como ninguém aprende tudo em um único dia de escola, a verdadeira autoiluminação exige as experiências de múltiplas vidas. Uma encarnação inteira na Terra é o equivalente a apenas um único dia de trabalho na vasta escola do universo. É de cair o queixo. Isso nos ensina a trocar a nossa ansiedade por mais perseverança. Parte 4. O cadinho do mundo. Mas afinal, como aplicar isso na nossa realidade física e corriqueira? A Terra não é um lugar de punição sem sentido, mas um verdadeiro cadinho. Sabe aquele forno de altíssima temperatura feito para derreter e purificar o ouro? É isso. E a receita para conseguir cultivar o nosso lírio interior debaixo de toda essa pressão é brilhante. Exige-se uma severidade enorme com os nossos próprios defeitos, mas uma tolerância profunda com as falhas dos outros. É transformar a irritação do trânsito, o atrito na família ou o estresse do trabalho na nossa sala de aula definitiva de autoeducação. Parte 5. Quem mais precisa de luz? Essa reflexão vai virar de ponta cabeça o foco da nossa ajuda aos outros. É muito comum ver grupos se mobilizando com a intenção principal de ajudar e iluminar entidades invisíveis em sofrimento. Mas a pergunta provocativa que a obra lança é, nesta dinâmica inteira, quem é que está, de fato, mais necessitado do Evangelho? A resposta nua e crua é esta. Nós, os encarnados, precisamos muito mais. Por uma razão puramente lógica. Se a gente não tiver a nossa própria luz interior acesa por meio de esforço prático, qualquer tentativa de resgatar quem está nas sombras vai ser em vão. É o clássico ditado do cego tentando guiar outros cegos no escuro. A luz tem que obrigatoriamente surgir primeiro de dentro de quem quer ajudar. Parte 6. Aplicação no cotidiano. E como a gente coloca a mão na massa e começa tudo isso? Ler e buscar o conhecimento é maravilhoso, conforta bastante, mas só isso não muda o íntimo de ninguém. Para erguer o nosso santuário interno, a fonte nos entrega um método de 3 passos bem claros. O primeiro é buscar autodomínio sobre as nossas reações automáticas. O segundo é disciplinar constantemente os nossos sentimentos mais egoístas no convívio em sociedade. E o terceiro é ir eliminando aquelas paixões negativas que não servem para mais nada. É um trabalho íntimo, calado e de todo santo dia. E a mágica de assumir essa disciplina silenciosa é o que o texto chama de divino contágio. Quando a gente se propõe a domar o próprio ego, não é preciso ficar fazendo discursos elaborados para ajudar o mundo.
Um coração iluminado espalha paz, respeito e esperança de um jeito tão natural que acaba contagiando e melhorando todo o ambiente ao redor, apenas pela força do exemplo prático. O que nos deixa com a pergunta para encerrar a nossa análise: como podemos assumir a responsabilidade, a partir de hoje, de cultivar o nosso próprio lírio no meio de todas as dificuldades da rotina? Que a gente consiga lembrar sempre que os pequenos aborrecimentos não são punições, mas sim aquela lama rica e absolutamente necessária para o nosso florescimento. Um grande abraço a todos e até a próxima.